Então tá todo mundo conectado. Estou feliz em ver a sala cheia, bastante revendedor aí, 32, 33 revendedores. Muito legal. Eu achei conveniente aproveitar esse espaço da Conferência Nacional para poder passar um pouquinho de técnicas de venda. Eu não vou falar aqui hoje sobre detalhes do nosso produto, né, mas sim vendas de modo geral. Né. Eu vou tocar no assunto para que você reflita um pouco a forma que você vem vendendo hoje as coisas, não só os produtos do Qualificare. Tenho certeza que isso vai te ajudar bastante a você colocar um pouquinho mais de técnica, né, criar um pouquinho mais de necessidade, dar um pouquinho mais de valor para o que você tem na mão, para o cliente poder comprar isso, tá certo? Sem que ele não se sinta pressionado e que você esteja empurrando qualquer coisa para ele, tá bom? Então, gente, vamos começar o treinamento. Eu queria bastante a participação de vocês, tá bom? Vamos participar. Eu vou fazer algumas perguntas, eu queria que vocês me respondessem com a palavra eu, para quem é vendedor. Quem aqui é vendedor? Vamos lá. Palavra eu. Vamos ver quantas pessoas vendem hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Alexandre é o 8º, o 9º, 10º. Ó, já tem umas pessoas. Olha só, gente. Para você que não é vendedor, entenda o seguinte. Apesar de você não vender um produto, você é um vendedor de ideias. Faz sentido para você? A gente vende e negocia as nossas ideias, né, os nossos projetos, as nossas vontades diariamente. Para nossa mulher, né, a esposa, para o pai, para a mãe, para o chefe. Tá certo? Então, entenda que você já faz isso diariamente sem perceber. Tá certo? Agora, eu queria saber de vocês, que vendedores, né, de produtos e serviços, quantos de vocês que atuam em vendas planejaram ser vendedores? Quantos planejaram isso? Fala para mim. Tipo, você, quando começou a sua carreira, você falou, olha, eu vou ser vendedor. Eu quero ser vendedor, eu vou estudar para ser um vendedor. Você já viram algum curso de graduação de vendas? Já pararam para pensar nisso? Pois é. Né? Então, gente, a grande verdade é isso. Que a gente cai em vendas. A pessoa que atua em vendas, ela caiu em vendas. E trabalhar com vendas é maravilhoso. O potencial de ganho é absurdo. Você se desenvolve pessoalmente. Né? E tem uma pesquisa nos Estados Unidos que existem mais vendedores milionários do que médicos milionários. Entendeu? Então, gente, vale a pena você se especializar, você aprender um pouquinho mais, ter um pouco mais de técnica, tá bom? E eu queria entender também de vocês, vendedores, quais são as dificuldades que vocês têm na venda. Todos têm dificuldades. Eu quero que você que não é, e para você que está começando a qualificar, vender um produto e uma ideia tem dificuldades. Né? Mas eu não quero que você me fale aqui de dificuldades externas. Eu não quero dificuldade interna sua, né? Eu quero saber mais sobre o produto. Eu quero externa. Volatilidade, o que mais? Ansiedade. Diego, ansiedade é interno. Vamos lá. Lugares certos. Isso aí. Já está fazendo sentido. Então eu vou pontuar algumas coisas para vocês, tá? Exigência do cliente. Né? O cliente está cada vez mais exigente. Tem muita oferta, tem muita informação, tá certo? Então ele quer sempre mais, ele quer sempre melhor. Né? O que mais? O cliente, ele não tem tempo. É muito difícil você encontrar o cliente. Ele foge de você, não é? O que mais? O cliente ele quer a solução simples e customizada. Então você tem que se adaptar a isso. Isso é uma dificuldade externa. Você não pode levar nada muito complexo para ele que ele sai correndo. Então você tem que ter já isso pronto na sua cabeça. Tem que ser muito simples, muito claro. Outra dificuldade é o aumento da concorrência. A população não para de crescer e as pessoas são criativas. Então, com certeza, elas vão tentar fazer o que você já faz hoje de uma forma melhor.
Então aumenta a concorrência. Faz sentido? O que mais? A lealdade é decrescente, a fidelidade é decrescente. Então, como tem muita oferta, né, então ela facilmente muda por conta do preço, né, ou por conta de um atendimento. Legal? Então, isso é uma outra dificuldade da venda. O que mais? Informações disponíveis, né? Então, o cliente ele sabe demais, ele sabe muito, né? E ele vai te colocar na parede. Então, se você não for preparado também, tá? É capaz de você perder a venda. Né? Então, é uma dificuldade de vender, porque o cara sabe tudo já. O que mais? Sensibilidade a preço. O que mais? É isso, gente. Existem muitas variáveis, né, que são as dificuldades de qualquer vendedor, mas você consegue facilmente driblar isso com algumas técnicas que eu vou passar hoje, tá? Então eu queria que alguém me vendesse esse produto. Tá? Alguém aqui pode me vender esse produto Qualificar e Cursos? Venda para mim esse Qualificar e Cursos agora, em 10 segundos. Alguém consegue me vender? Pode escrever, gente. Vendeu um hoje, mas eu quero saber como me vende. Eu sou um cliente. Consegue me vender? Vamos lá. Me vende esse produto. O que tem esse produto? Alguém pode falar o que tem nesse produto? Vamos lá, estou aguardando, pessoal. Gostaria de melhorar seu currículo possíveis. Eu gostaria, o que tem nesses cursos? Mais de 300 cursos livres de certificação. Esses cursos, eu posso fazer... É um curso só? Vamos lá. Legal, olha só. Gente, valeu, obrigado, valeu pela experiência. É difícil a gente fazer isso escrito, né? Mas o interessante é que quem está fazendo a pergunta aqui sou eu, não é você. Tá certo? Então, o que significa isso, né? Existe uma grande diferença de você ser um vendedor consultor e um vendedor de desejos. Me perdoa o slide aqui, quando sobe o PowerPoint ele dá uma mexida. Mas é o que eu estava falando para vocês. Existe uma grande diferença de você ser um vendedor de consultor ou um vendedor de desejos. Como que funciona isso? Tá? Então, geralmente, quando a gente vai vender um produto ou uma ideia, a gente fala que a gente tem a solução de todos os problemas dele, tá certo? Então, você tem a solução para o problema de educação para a família da pessoa, tá certo? Você tem aqui vários cursos e tal, isso é legal, né? Bacana. Então você fala sobre isso. Você fala e fala. Legal? Depois de você falar que você tem a solução do problema que você acha que ele tem, você apresenta o produto. Legal? Você fala sobre os benefícios do produto, os argumentos de venda, né, o quanto esse negócio é maravilhoso, né, o quanto esse negócio pode mudar a vida dela, tá certo? O quanto isso pode suprir isso e aquilo. Legal? Então você continua falando. Legal? Então, isso é o que geralmente a gente faz hoje. A gente fala que a gente tem a solução dos problemas, a gente mostra o benefício, aquela coisa toda linda, maravilhosa, e aí a gente continua falando sobre objeções. A gente fica contornando as objeções, falando né, sobre elas. E a verdade é que quanto mais a gente fala sobre as objeções, mais objeções surgem. Tá certo? Porque a gente está defendendo o nosso produto, né? E aí o que acontece? O cliente acha que você está empurrando alguma coisa para ele. E você acha que o cliente é chato, que ele não compra nada, que ele não está te entendendo. Será que isso é um pouco similar com o que está acontecendo hoje com você? Então reflita um pouquinho sobre isso. Né? E depois você fala sobre condições né, para você poder vender de fechamento. Né? Enfim, aí você fica falando, mas não fala o que precisa ser falado, né? Que é tirar um sim ou não. Tá certo? Então, gente, o vendedor consultor geralmente faz isso. Seja para apresentar um produto, para vender ou uma ideia. Legal? Qual que é a principal característica do vendedor consultor? Vocês podem me responder? Qual que é a principal característica do consultor? Eu já vou adiantar para vocês. O vendedor consultor,
Fala muito! Até coloquei o slide do Tite aí. Fala muito! Entendeu? Gente, não dá. Falar é prata, ouvir é ouro. Gente, a gente tem que mudar o nosso mindset, tá bom? Neste caso, quem faz, o cliente faz as perguntas e o vendedor dá as respostas. Por que eu comecei a perguntar para você, será que esse curso tem certificado? Eu posso fazer um curso ou outro? O que acontece? Quem pergunta conduz a comunicação. Anota isso, gente. Quem pergunta conduz a comunicação. A gente pode levar qualquer pessoa no lugar onde a gente quer perguntando. Se ela fugir de onde você está querendo levar ela, você faz uma outra pergunta. Então, quem está dominando a comunicação nesse caso? O vendedor, o consultor ou o cliente? É o cliente. Tá certo? Você responde, você fala muito. Né? Então, você não deu tempo de ouvir, de perguntar o que ele quer. Tá certo? Que mais? O vendedor consultor, o cliente leva o vendedor num ponto sem saída. Ou querendo o melhor preço, ou querendo melhores condições, ou nada. Você fica num beco sem saída. É difícil fazer um fechamento, né? Porque você fica esperando o cara fechar. Geralmente é isso. O que mais? Durante as objeções, quanto mais o vendedor fala, mais objeções são criadas. Então, gente, você está brigando com o ego do cliente. Então você tem que falar menos. Eu vou te explicar qual é a técnica para você fazer isso daí, para você reverter isso, tá bom? Exatamente. Muito bem, Dom Paco. Boa. Falar é ouro. Ouvir é master. Muito bom, Jean. Então, como eu falei para vocês, quem pergunta conduz a comunicação, tá certo? Se você quer convencer alguém, pergunte. Pergunte, porque aí você vai levar você vai levar ela onde você quer. Perfeito? Agora, existe uma outra alternativa, gente. A gente precisa mudar um pouco essa forma de abordagem, essa forma de venda, tá? E já dizia esse grande mestre, Mário Quintana. Mário Quintana dizia que o segredo não é correr atrás das borboletas, mas sim cuidar do jardim para que elas venham até você. Faz sentido isso, gente? É simplesmente uma outra alternativa. Eu não estou dizendo que o que vocês estão fazendo ou que o consultor seja errado. Não, ele é necessário o consultor, só que você tem que minimizar. Porque chega um dado momento que só você domina a tecnologia, só você sabe explicar o escritório virtual, só você sabe falar o acesso ao ambiente virtual, enfim. Mas você tem que mudar a forma de abordagem, ser 80% o quê? 80% vendedor de desejos e 20% vendedor consultor. Como que funciona isso? Né? Qual que é a técnica? Pergunta, gente. Pergunta sobre a necessidade do problema. Então, nesse primeiro momento, você vai estudar a situação do cliente para identificar um problema. Quem que vai falar o problema? O próprio cliente. Eu estou com um problema, meu filho repetiu de ano. Ponto. Isso é um problema. Legal? Então, seu filho repetiu de ano. Interessante, né? Agora, o que você vai fazer no próximo passo, né? O que você deveria fazer, né? Criar valor. Você tem que criar valor para que você tenha. Mostrando o produto? Não. Não é a hora de você falar de produto. Tá? Então, gente, isso é muito importante que eu vou falar agora. Qual que é a estratégia? Você identificou a necessidade? Meu filho está de recuperação, meu filho reprovou o segundo ano. Legal. Você vai perguntar mais sobre o problema. Quanto mais você apertar o problema da pessoa, mais ela vai dar valor para ter uma solução. Faz sentido? Legal? Olha, imagina se seu filho repetir mais o próximo ano, que caos que vai ser. Né? Quanto custa pagar mais um ano de escola para o seu filho? Tá certo? E por aí vai. Então você fica dentro do problema para dar valor. Né? Porque quando não tem isso, o cliente não dá prioridade para você. E ele fala tchau. Não é que a pessoa não tem tempo, não é que a pessoa não tem dinheiro para comprar o seu produto, é que a pessoa não te deu prioridade. O seu produto não tem prioridade para ele. Então aqui você dá prioridade para o que você quer vender. Faz sentido?
Galera, vocês estão aí? Vamos lá. Vamos avançar. Joia. Próximo passo. Ao invés de você mostrar o produto, você pergunta para ele qual que é a solução que ele acha que precisa ter. Por que isso, gente? Porque quando você empurra um produto, ele acha que você está empurrando, você está querendo desovar o produto. Mas quando ele traz a solução, ele cria a solução, na verdade, isso não te dá pós-venda, porque você, com perguntas certeiras, abertas ou fechadas, você vai fazer com que ele chegue até o seu produto. Então, por exemplo, poxa, será que um reforço, ele tem um reforço escolar e ajudar, né, ele melhorar essa recuperação aí? Ah, com certeza, tá, né, acho que um professor particular, legal. Tá. Quanto custa um professor particular? A pessoa vai falar, o professor custa tanto, tal. Poxa, mas de repente, hoje em dia está bombando o curso de educação à distância. Já pensou nisso? Eu nunca pensei, tal. E a pessoa, ela chega na solução. Então, esse é um processo de coaching. Se você parar para pensar, você não deu a solução para ela, você fez com que a pessoa encontrasse a solução, que vai exatamente de encontro com o seu produto, com o seu serviço, com a sua ideia. Tá fazendo sentido, pessoal? Legal? E aí, qual que é o próximo passo? Quando você mostra o seu produto na hora certa, depois de ela ter trazido a solução, obviamente vai ter objeção, sempre vai ter objeção. E você não tem que ficar falando sobre a objeção dela, você tem que sempre devolver para ela o problema. Então você responde uma pergunta com uma outra pergunta. Lembra que eu falei? Falar é prata e ouvir é ouro? Então você devolve o problema para ela. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas será que a educação do seu filho não é importante para você? Pronto. Então você devolveu para ela e ela vai pensar sobre essa objeção e dar valor e dar prioridade. Tá certo? Então é uma técnica simples de venda. Responde uma pergunta com uma outra pergunta. Ah, mas eu não gosto de vender. Por quê? Vendas. Ah, porque você não gosta de vender? Você gosta de vender? Responde para ela. Ah, esse negócio é tipo Herbalife. Por quê? Você já trabalhou com Herbalife? Ela pode responder que sim. Ela pode responder que não. Gente, responda uma pergunta com uma outra pergunta. Simples assim. Tá? O que mais, gente? Existe uma próxima etapa que é a etapa do fechamento. E aqui você faz perguntas de fechamento. Tá certo? Se você já eliminou, contornou todas as objeções, tá bom? O negócio é sim ou não. Geralmente, não faça perguntas fechadas de sim ou não. Faça perguntas mais abertas, tá? E sempre com respostas positivas. Então, por exemplo, você trabalha com Visual Master, acabou. E ela vai falar a verdade. Olha, eu trabalho com Visa ou com Master, e acabou. Eu vejo muita gente com medo de perguntar. Então, gente, a dica é essa. A dica é você vender uma necessidade valorizada. Você vende um desejo, a solução de uma necessidade. Você vende um desejo. Bom, ela tem um desejo ardente de resolver esse problema dela, porque isso está incomodando demais. Legal? Então a técnica é essa. O que mais, gente? Qual que é a característica do vendedor de desejos? Me perdeu o slide aí, eu coloquei consultor, mas é desejo, tá? Então, como eu falei para vocês, o ideal é o vendedor ser 80% desejo, 20% consultor, tá? O vendedor de desejos, ele reduz o tempo de venda, é muito mais rápido a venda, porque você fala menos, você fala só o necessário, você responde o necessário, você conduz a comunicação, porque é você que pergunta, você minimiza a resistência do cliente, porque é ele que traz a solução, tá bom? O que mais? O vendedor ele aumenta o comprometimento, ou seja, dá menos pós-venda. Por que dá menos pós-venda? Porque você não empurrou nada para ele, ele comprou porque ele quis. Porque atendeu uma necessidade dele. Legal? O que mais? O que eu vou falar agora é super interessante. O vendedor facilita o processo de fechamento automático. Então, quando você faz uma boa prospecção, quando você conversa bastante com o seu cliente, ou seu potencial cliente, e você identifica o problema,
e você faz ele falar um pouco mais sobre o problema e você mostra a solução, a pessoa ela já fecha automaticamente. Seja produto, seja serviço, seja ideia, o que você quiser. Isso aqui é maravilhoso. Tá? Isso aqui funciona demais, demais comigo. Tá? Outra coisa muito interessante. O relacionamento ele é preservado. Porque você só apresenta o produto se a pessoa tiver necessidade. Agora, quando a gente mostra um negócio e o cara não quer saber, com certeza vai arranhar o seu relacionamento. Porque o cara ficou 10 horas numa reunião ouvindo um negócio que ele não queria ouvir. Tá certo? Então a gente tem que ouvir, gente. Tá? E quando o cliente compra o que ele quer, ele carrega uma bandeira para você. Então, esse cara, ele vai divulgar o seu produto, o seu serviço, a sua ideia, no trabalho dele, na família dele. Porque a gente já divulga automaticamente, então ele vai falar bem do seu produto, do seu projeto. Tá bom? Foi ele que criou a solução. Então, esse cara, ele é um potencial revendedor do seu projeto. Então, gente, para você que está com dificuldade de fazer, qualificar, de trabalhar, prospecção de rede, trabalha produto. Vende produto, mas não de porta em porta. De porta em porta você está gastando sola de sapato, você está gastando saliva, você tem que estar gastando dinheiro, está gastando tempo. Você tem que trabalhar com inteligência, com planejamento. Então faz uma lista de contatos da sua comunidade, pessoas que você conhece e que tem a ver com os produtos que a gente vende e fala com ela, vai bater um papo, não vai fazer convite agora, você vai fazer contato. E o contato é para estreitar as ideias, é para você ouvir o que ela tem a dizer. E aí você vende o produto, tá certo? E com certeza, se você ligar para ela 2 dias depois, esse cara tá maluco com o produto, e esse cara com certeza já está indicando esse produto, e você fala para ele se ele gostaria de ser comissionado pela empresa pela indicação. É óbvio que ele vai falar que sim, tá certo? E você mostra o plano de negócio com muito mais facilidade, né? A pessoa sem preconceito algum. Legal? Então é muito interessante essa técnica, gente, vocês têm que usar. E obviamente o vendedor faz aumentar as vendas, tá? Então eu dei uma guinada nas minhas vendas diretas com o Qualificare utilizando essa estratégia. No começo eu tinha eu larguei tudo, gente. Né? Eu larguei meu trabalho para fazer Qualificare, eu larguei da minha segurança para fazer Qualificare, e eu vi muito potencial de venda desse produto. E quando eu pedi demissão, queimei meus barcos, eu fiquei num beco sem saída. Tá? Ou eu vendo. E foi aqui, naquele desespero que eu aprendi a fazer esse negócio. Que eu aprendi a vender, acabei vendendo alguns catálogos em quantidade. E depois eu percebi que não é tão simples assim vender em volume, porque leva um certo tempo, você precisa negociar, é o interesse de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, não se iludam muito com venda de volume. Pô, é legal, você vai ganhar bastante dinheiro? Vai, bastante, mas é em médio e longo prazo. O que te faz dar crença no negócio é a venda pontual. Então, faz uma venda para um amigo. É melhor você vender para 10 amigos em um mês do que você vender 10 daqui 2 meses, entendeu? Esperando que vai acontecer. Faz sentido, gente? Tá? Então você já alavanca o seu negócio dessa forma. Tá bom? Que mais? Como eu falei para vocês, para convencer alguém, faça perguntas, independente do que você quiser vender. Tá bom? Legal. Agora eu pergunto para vocês, me vende esse produto. Vamos lá. Como é que vocês venderiam esse produto agora? Fala para mim. Vamos lá, gente. Como é que vocês venderiam esse produto Qualificare e Curso? Vocês estão aí, pessoal? Vamos lá? Não ia poder mais? Verdade. Muito bem, Diego. Perguntando. É isso, gente. A técnica é essa, tá? Uma dica, como é que eu faço, né? Como é que eu vendo esse produto? Eu vendo da seguinte forma. Meu amigo, você quer ser promovido? Quem aqui não quer ser promovido no trabalho? Fala pra mim. Grande maioria quer. E eu faço ele pensar na solução. O que você precisa para ser promovido? Esse cara vai falar o seguinte para mim. Se ele não falar imediatamente, eu preciso de qualificação, eu preciso estudar mais, porque o meu chefe é muito melhor que eu, porque tem o meu parceiro aqui, ele tem muito mais conhecimento que eu. Você vai fazer perguntas abertas e fechadas para ele chegar
nesse argumento. Meu amigo, você quer ser promovido? Quero. O que falta? O que precisa para você ser promovido? Qualificação. Pronto, você tem ouro na mão. Eu tenho o que você quer. Eu preciso conversar com você amanhã, porque está acabando. Eu tenho o que você precisa. Tá? Mas se você não me der certeza, não tem importância, porque já tem gente na fila, cara. Eu tenho o que você precisa. O cara ele vai vir babando falar com você para ver o produto. Legal? Então, essa é uma alternativa, gente, que eu utilizo. Existem várias, tá? Isso para mim funciona muito. Funciona muito. Então, eu tenho uma lista, uma relação de amigos, por exemplo, que trabalham com recursos humanos. Tá? E o cara, ele está lá, estagiário, ele está como um analista júnior, pleno, enfim. E, pô, eu já tenho uma certa relação com ele, uma amizade, né? Já convivi com ele. Então, pô, e como é que você tá no trabalho? Legal, tal. Pô, cara, e aí, até quando, né? Você não quer ser promovido, não? Pô, eu quero o que falta para ser promovido. Ele vai me falar a resposta e eu tenho a solução. Tá certo, gente? Então é muito simples de fazer, tá? Então, gente, só para a gente encerrar, né? Se você fizer perguntas certas para as pessoas certas, haverá mais resultado. Vocês concordam comigo? Porque se você fizer as perguntas certas para as pessoas erradas, você vai ter pouco resultado. Como é que você sabe se a pessoa é certa ou errada? Falando com ela, conversando com ela. Então, gente, eu quero que vocês coloquem de uma vez por todas mais uma etapa no processo, que é fazer contato. Então, você tem uma lista de potenciais clientes e uma lista de potenciais revendedores. Antes de você fazer um convite, você faça um contato, tá certo? Para você descobrir se é a pessoa certa ou não para o seu produto ou para a oportunidade de negócio. Legal? Beleza, pessoal? Foi isso. Esse é o treinamento. Tá? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, tá? com a experiência que eu tenho utilizado. Eu não sou dono da verdade. Tá certo? Isso simplesmente funciona comigo, tá? E tem funcionado com a equipe aqui de São Paulo, tá? O pessoal tem tido bastante sucesso. Diegão, tem aí o Denis, tá funcionando bem. Então, eu quero que vocês reflitam muito sobre, será que vale a pena mesmo eu investir todo o meu tempo, toda a minha energia para vender 200 catálogos, 500 catálogos e deixar de lado a construção da rede também? Ou eu posso, de repente, fazer meu planejamento para ter essa venda de volume, eu continuar trabalhando para vender pontualmente para os meus amigos, para eu levantar dinheiro, e eu também trabalhar o meu projeto, ou a minha rede. Gente, acabamos de lançar o Kitmaster. Isso aqui é sensacional, a duplicação vai ser bruta, violenta. Certo, gente? Então, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês. Batemos aí 40 pessoas na sala. Eu espero contribuir com vocês um pouco mais. Vale lembrar que no dia 19 de julho teremos, a semana que vem, sábado que vem, teremos aqui a nossa oficina em São Paulo, com a participação especial do Bruno Leonardo, executivo do Rio de Janeiro. Então, ele vai dar algumas técnicas de vendas sobre produtos de cosmetologia, kits para salão de beleza. O cara tem uma vasta experiência aí com cosméticos, com bem-estar. Né? Vocês não podem perder, vocês aqui de São Paulo. O treinamento também vai ser gravado, tá? Para distribuir para as pessoas que não são de São Paulo. Já no dia 2 de agosto teremos também a mesma oficina lá no Rio de Janeiro. Tá? É o outro sábado. E no dia 16 de agosto teremos o primeiro seminário, tá? Em Curitiba, para vocês que são top 500, top 1000, bora de busão, leito, dormindo, gostoso, super confortável, vamos conhecer toda a estrutura, né? O IEG é gigante, vamos conhecer o estúdio de gravação, a gente vai almoçar por lá, vamos conhecer o seu Antônio, gente, o seu Antônio é maravilhoso, o seu Antônio parece o Papai Noel, eu adoro esse cara, ele dá tudo pra gente, é muito presente, né? Então, galera, não perca esse evento, tá? Corra para a sua qualificação, dá para você virar top 500 rápido, top 1000 rápido, dá para virar executivo para você que já é top 1000, tá bom? Então, faça o que tem que ser feito, tá bom? Seja eficiente, não perca o foco, tá? Eu não sei qual que é o seu objetivo essa semana, mas eu encorajo você no domingo a você fazer um planejamento semanal, para você estruturar as suas horas com qualificado durante a semana, você distribuir as suas horas durante a semana para fazer o que tem que ser feito para bater a sua meta.
tá? E para isso você precisa ter a sua meta, tá certo? Então pensem bem nesse final de semana, o que é que você quer, quando você quer, tá? É lógico, gente, todo mundo tem sonho, né? E o sonho é o começo da estruturação de um planejamento de metas, de objetivos, tá? E não se iludam também com o triplo diamante. Olha, o triplo diamante, porque eu quero triplo diamante, eu vou ser triplo diamante. Legal, você tem que ter isso na sua cabeça. Mas esse pote de ouro está lá no fim do arco-íris. Eu quero que você traga esse pote um pouco mais para perto de você. Traga esse pote para o executivo. Quando é que você quer ser executivo? Fala para mim. Escreve num papel quando você quer ser executivo. E vamos fazer acontecer. Vamos montar um plano de ação. Que isso dá para acontecer. Tá certo? Eu já cheguei a executivo, então eu posso explicar como é que faz para chegar. Para Rubi eu já não sei, mas estou brigando para lá. Tá? Aliás, executivo sênior, né? Mas, gente, enquanto isso, eu estou à disposição para ajudar, para contribuir. Tá? Mais uma vez, obrigado pela presença. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo slide e lá no topo, tá bom? Valeu, pessoal. Boa noite.